nos voltar um pouquinho para o mito de Sísifo e para a sua estrutura e para o seu conteúdo, para a temática justamente que o Camus desenha nesta obra filosófica, não é? Bem, essa obra e a obra do Camus, o pensamento do Camus, né, ele se insere no quadro do pensamento também existencialista. Mas a tradição existencialista, nós podemos dividi-la em duas grandes correntes, em dois grandes momentos. Aliás, o próprio Sartre, quando ele escreve um ensaio muito esclarecedor, muito claro e muito repleto, né, de elementos que marcam o existencialismo francês, que é o existencialismo é um humanismo, esse ensaio do Sartre, ele mesmo, né, se refere, de um lado, ao existencialismo cristão, que está marcado por figuras, uma figura fundamental, que é a figura de Kierkegaard, e depois, de outro lado, o existencialismo ateu, que é justamente marcado por figuras como Heidegger e como Sartre, né? A premissa do existencialismo cristão é a seguinte: ou Deus existe, ou a vida humana não tem sentido nenhum. Ou Deus existe, ou a vida humana é uma farsa. Ou Deus existe, ou a vida humana é inútil. Ou Deus existe, ou a vida humana é este rolar da pedra para o cume da montanha, e ela rolar, 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 e depois o que acontece? Ao contrário de Sísifo, nós morremos. Não é? Nós morremos. Não importa o que nós façamos, certo? Nós não podemos escapar deste prazo determinado que nós temos, que é a morte. Certo? Mesmo no transhumanismo, quando o ser humano lança suas pretensões de imortalidade, talvez essa pretensão de imortalidade seja apenas, né, ou nada mais do que um grande suspiro, né, mais um dos suspiros do ser humano em relação à sua finitude. Não é? Vamos lembrar que o Frankenstein, o Dr. Frankenstein, também queria criar a imortalidade. Não é? Aliás, o título do Frankenstein, o subtítulo do Frankenstein, da Mary Shelley, aliás, é uma obra que o Camus gostava muito, se chama Frankenstein ou o Prometeu moderno. Frankenstein ou o Prometeu moderno. Ele também deseja a imortalidade. Por que recurso? Pela ciência. Né? Bem, mas o existencialismo cristão, então, vai nos colocar diante dessa decisão. Ou Deus ou nada. Ou Deus ou desespero. Porque nada disso tem sentido, certo? Mesmo quando nós vemos o sentido em realizações que nós temos, não é? Que nós conseguimos ao longo da nossa existência.